Olá, alunos do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Estamos na semana 2 do PET volume 2, página 71. E hoje a nossa unidade temática é Conexões e Escalas. Nosso tema hoje é Paisagens e Transformações. Querida criança, nesta semana vamos ver que as paisagens são transformadas constantemente. As transformações que ocorrem em uma paisagem são causadas pela própria natureza e pelo ser humano. Observem a imagem acima. Aqui nós temos um pedacinho da cidade do Rio de Janeiro, o antes e o depois. Antigamente, esse espaço não era habitado pelos homens. Então aqui vocês podem ver que não existia casas, prédios, existia apenas aqui a praia. E hoje olhem para vocês verem quantas casas, quantos prédios, moradias. Hoje todo esse espaço ele é ocupado pelos homens. Então nós vimos aqui que as transformações elas podem ocorrer tanto pela natureza ou pelo homem. Quando ocorre pela natureza é quando a temperatura influencia, chuvas, muito frio, isso tudo vai influenciando, mas essas transformações são próprias da natureza. Agora, quando o homem ele já começa a intervir, essas transformações são causadas pelo homem. A natureza transforma a paisagem. A superfície terrestre apresenta diferentes paisagens, que resultam de processos naturais que ocorrem há milhões de anos. Esses processos acontecem de forma lenta, por isso é difícil perceber as mudanças que elas provocam na paisagem. Por exemplo, o desgaste das rochas é um processo relativamente lento, que pode ser causado pela ação do vento ou da água. Algumas mudanças na paisagem podem ocorrer de forma rápida. Em geral, elas são causadas por fenômenos da natureza, como ventos, chuvas fortes, deslizamentos de terra, entre outros. Nesse caso, a paisagem passa por grandes transformações em pouco tempo. Vamos às atividades do PET? Número 1. Observe a imagem a seguir. Então, vocês vão observar essa imagem aqui, o antes e o depois. As duas imagens são da cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. A segunda, depois do grave acidente que ocorreu em janeiro de 2020. A primeira imagem é do mesmo local, antes do acidente. Agora responda. Letra A. Como era a imagem antes do acidente? E como ficou depois? B. Na sua opinião, o que pode ser feito para recuperar a área prejudicada? 2. Coloque V para verdadeiro e F para falso nas alternativas abaixo. A superfície terrestre só tem um tipo de paisagem. É difícil perceber as mudanças que processos naturais provocam na paisagem. O processo de desgaste das rochas é super rápido e não prejudica a paisagem. A ação do vento pode causar o desgaste das rochas. 3. Conforme o que foi visto nesta aula, procure em jornais e revistas imagens de paisagens modificadas pela ação da natureza e cole no espaço abaixo. Bons estudos e até a próxima aula!